Bom dia a todos. Nós chegamos à festa de Pentecostes, que segue a ascensão de Jesus. Então, neste dia, nós celebramos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, Maria, que estava junto no cenáculo. Ao todo eram 120 pessoas que estavam presentes. Então, para começar, nós vamos ler o trecho que corresponde a este evento do Espírito Santo. Leitura do Livro dos Apóstolos, capítulo 2, 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Este é o texto de Lucas, no seu segundo livro, que são os Atos dos Apóstolos. Então o Espírito Santo aparece, nós atribuímos a ele os dons todos, os carismas. Disso fala São Paulo na primeira carta aos Coríntios, dos capítulos 12 a 14 desta carta. Mas o Espírito Santo, ele está presente na obra de Lucas, e é claro, outros evangelistas também, mas sobretudo Lucas. Por exemplo, o Espírito Santo é que é a força de Deus pela qual concebe Maria, o Filho de Deus, em seu seio. O Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com sua sombra. E o filho que de ti nascer será chamado Filho de Deus, o Salvador. E a segunda cena podemos lembrar, especialmente no dia de hoje, 31 de maio, em que termina o mês de maio, nós temos a festa da visitação. Então trata-se da visitação de Maria à sua prima Isabel. Ela ficou sabendo do anjo como sinal de que tudo é possível para Deus, também conceber sendo virgem, sem relação com homem nenhum, pela força do Espírito Santo. Ela então sabe como sinal: olha, tua prima, já idosa, considerada estéril, está no 6º mês de sua gravidez. Podemos fazer o cálculo, né? Hoje, mais 3 meses, nós já estamos chegando lá, não é? 6 meses, né? Mais 3, então chegamos perto do Natal, não é?
Então é a festa da visitação de Maria. Quando Maria chega até a casa de Isabel, não por curiosidade, mas sabendo que ela precisava, e para se alegrar com ela, precisava de uma mulher, melhor ainda, uma prima, jovem, Maria de Nazaré. Então Maria a saúda, pode ser lá, podemos imaginar, Shalom, né? A paz esteja contigo, em português, né? E aí, quando Isabela vê, o menino que ela já tinha no seu ventre com 6 meses se agita. E o menino como que comunica a ela, e ela fica cheia do Espírito Santo e diz: bendita és tu entre as mulheres, porque acreditaste naquilo que o anjo te falou. Então ela percebeu, pela iluminação do Espírito Santo, que estava diante da mãe do meu Senhor, isto é, da mãe de Deus. E aí vem, digamos, a exultação de Maria também, né? E ela canta o chamado Magnificat. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E depois, uma outra cena, Jesus foi ao Rio Jordão, onde estava pregando seu primo, João Batista, a conversão e o batismo de conversão, batismo de água. Ele vai lá, entra na fila, se batiza. Quando ele sai e se põe em oração diante de Deus, o Espírito Santo desce sobre ele como se fosse uma pomba pairando sobre ele. O Espírito Santo não é pomba, é um sinal apenas de Deus para esse sinal da pomba, um sinal de que tem algo especialíssimo nele. E uma voz do céu diz: este é o meu filho amado. Então, o Espírito Santo, nesta parte, ele encerra o período da promessa com João Batista. E inicia o tempo de Jesus. Aqueles 3 tempos que aparecem nos livros de Lucas, isto é, o seu Evangelho, e também o livro dos Atos dos Apóstolos. E Jesus, então, percorre todo o seu período de vida pública. Só lembrando uma cena, ele chega à sinagoga de Nazaré, e aí ele pega um texto do profeta Isaías, que era a leitura do dia, e ele foi convidado para dar uma explicação. E ele diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele está tomado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, para poder evangelizar, anunciar uma boa nova aos pobres pecadores, a todos os sofredores e todos aqueles que se abrem à salvação que ele trouxe. E hoje, Pentecostes, então, com a ascensão, como foi dito no domingo passado, se encerrou o tempo de Jesus aqui na terra. E agora, Jesus, que prometeu a vinda do Espírito Santo, então, se realiza nesse dia de Pentecostes. É o texto que nós lemos no capítulo 2. Os discípulos, já eram umas 120 pessoas, estavam reunidos como se fosse num retiro. Jesus tinha recomendado: vão lá e aguardem a vinda do Espírito Santo. Lucas faz coincidir esta vinda do Espírito Santo com uma festa judaica. Nos 50 dias se celebrava a doação da lei. E existe também narrativas judaicas de rabinos que falam da manifestação de Deus no Monte Sinai, quando ele deu a lei a Moisés. Então eles dizem que naquele dia se ouviram 70 vozes. Eles imaginavam que o mundo, número 7 é a perfeição,
10 vezes, né? Então seriam todos os povos do mundo. E lá no Sinai, quando Moisés recebia a lei, então saíram 70 vozes para todos os cantos da terra. Para quê? Para anunciarem a lei. E hoje se cumpre tudo isso em Pentecostes. Pentecostes, a partir dali, do momento em que os povos citados, é uma dezena de povos, eles estão ouvindo na própria língua o que os apóstolos estão falando. Não que fosse um milagre de, como hoje pode ser ter até um aparelhozinho assim, né, que te traduz na hora, não se trata disso. É que esses apóstolos, tomados pela força do Espírito Santo, partiram para todas as partes do mundo para anunciar o Evangelho. Tinham que aprender a língua. A língua não se aprende por simplesmente sem nenhum esforço. Existe um esforço e eles aprenderam e anunciaram Jesus em todas as partes do mundo. Então esta é a festa de hoje, Pentecostes. A igreja celebra também os dons do Espírito Santo. Eu lembrei no início que São Paulo, ele fala bastante dos dons do Espírito. São qualidades que cada pessoa tem, uma tem esse dom, outra aquele outro, mas todos esses dons, colocando a serviço da comunidade, da igreja, da humanidade, eles fazem com que Deus haja com seu Espírito neste mundo. Também nós sentimos, sem dúvida, a presença do Espírito Santo em nossas famílias, nas nossas orações, mesmo hoje com o Papa. Então, tudo isto é realmente uma expressão do que nós hoje podemos sentir. O Espírito Santo não agiu só naquele tempo. Age em toda a vida da igreja, como agiu nesse último sínodo da Amazônia e age também em nossos dias. Sem dúvida nenhuma, tudo que nós experimentamos nessa pandemia, o Espírito de Deus está presente. O importante é que nós, pela oração e pela escuta, reflexão, ouçamos o que Ele nos diz. Nós vamos sair melhores dessa quarentena imposta? Ou vamos continuar tudo na mesma? Sem dúvida nenhuma, muita coisa nós estamos aprendendo. E por isso devemos dar graças a Deus. Então nós podemos agora escutar um pouco o cântico de Nossa Senhora da Penha.